esqueça os versículos bíblicos. Eu sou o Clair, seja muito bem-vindo a mais vídeo deste canal. E eu quero te explicar por quê. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal você encontra, na página inicial e na descrição desse vídeo você encontra o curso Teologia Pagamento Único. Caso queira conversar comigo, meu telefone se encontra no meu Facebook, Instagram, página inicial do canal. E vamos a mais este vídeo. Por que eu digo esqueça os versículos bíblicos? Cara, nós entramos na igreja, nós contamos, nós fazemos tudo que a gente vai fazer relacionado às escrituras envolve versículo bíblico. Eu mesmo, quando eu vou citar um livro, a gente cita um livro e um versículo bíblico. E isso é importante. Não estou dizendo que não é. Só que, seguindo a linha do vídeo anterior sobre observação narrativa, caminhada narrativa, é muito importante você entender que os capítulos e versículos bíblicos, eles não fazem parte da Bíblia. Eles foram inseridos posteriormente. E como assim inseridos posteriormente? Foi em 1555, com Roberto Stefanos, que criou os versículos bíblicos, que ele numerou os versículos bíblicos para usar junto com a concordância. E desde então os versículos bíblicos eles vêm sendo usados nas Bíblias e curiosamente eles diferem. Se você olhar Apocalipse 13, Apocalipse 12 vai até o verso 18 no texto Receptus, no texto eclético ele vai até o 17. O versículo 18 ele parte e fica no 17, parte e vai para o capítulo 13. É bem legal isso aí. A numeração de versículo bíblico da Septuaginta é diferente da numeração da Bíblia hebraica, que é diferente da Bíblia em português ou inglês, né? A própria Bíblia católica, elas numeram diferente a Bíblia, né? O Salmo 23 para nós, se eu não me engano, é o Salmo 22 na Bíblia católica. Então as numerações elas vão variar muito porque elas foram inseridas posteriormente no texto bíblico. E claro que não dá para viver sem eles, porque você estabelecer fica mais fácil de achar, fica mais preciso. Só que tem uma coisa que, por a gente se habituar demais a versículos bíblicos, acontecem acho que duas coisas. A primeira é usar versículos fora de contexto, né? Então utilizarmos os versículos fora de contexto e a gente se esquecer que todo o texto bíblico ele é uma narrativa como um todo. Então existem alguns textos que as pessoas utilizam que elas não observam seu contexto geral, né? Ela cita o texto, mas ela não observa o uso geral daquele contexto proeminente. Então, qualquer exegeta decente, qualquer estudioso decente, quando ele olha para um texto bíblico, ele não olha só o versículo bíblico. Ele olha tudo que constrói, ou tudo que está em volta daquele versículo bíblico. Por quê? Extrair doutrina do livro de Gênesis, por exemplo, é diferente de extrair doutrina de uma epístola paulina, que é diferente de extrair doutrina do evangelho, dos evangelhos, que é diferente de extrair doutrina do Apocalipse. Extrair doutrina de cada estilo narrativo diferente exige um cuidado especial, né? Existe um cuidado à parte. Então, quando a gente pega certos textos bíblicos e utiliza eles, se torna um tanto que perigoso, né? Porque você está tirando e você está isolando o texto e ele não faz muito sentido, ele não está condizente com o original. Quer ver uma coisa? Tem um texto muito legal, que é assim: testificam de mim, né? Vós examinais. É engraçado que quando a gente olha para essa tradução, para esse texto, para essa expressão, a gente lembra do quê? Muita gente utilizando, vós examinais as escrituras, porque elas que testificam de mim. Você tem as pessoas utilizando, tá vendo, né, examinar as escrituras. Só que o jeito que Jesus fala isso ele fala assim, vocês examinam, vocês estudam as escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, mas são elas que testificam de mim. A fala de Jesus não é dizendo para examinar. Ele está dizendo, vocês já fazem isso. Ele está falando isso para os fariseus, vocês já fazem isso.
Só que vocês esperam encontrar nelas a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então, o mau hábito de usar um texto fora do seu contexto gera isso. E por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a pensar em versículos bíblicos. Quando a gente olha para toda a narrativa, as coisas ficam mais interessantes de se extrair doutrina. Ficam mais interessantes de se construir certos pensamentos. E esse é o mal do ocidental, que é tentar sistematizar tudo. Existem coisas que não vai dar para sistematizar quando se trata de doutrina. Não dá. Porque, de certa forma, muito do nosso interesse doutrinário, dogmático, ele está inserido num contexto histórico, cultural, religioso. Então, se você for, por exemplo, um pentecostal, e aí que já está virando outro vídeo, se você for um pentecostal, você olha para a Bíblia de um jeito. Se você for um batista, um presbiteriano, um adventista, um testemunho de Jeová, um católico, um mormon, você olha para o texto de outra forma. Cada um olha para o texto bíblico com o seu interesse. E isso é influenciado pela sua teologia. Isso é fato. Né? Isso é fato. E muitas vezes isso é influenciado pela separação da Bíblia em versículos bíblicos. Só que uma coisa que a gente tem que olhar sempre, com o máximo que puder, é ler a história como um todo. Então, lembra que eu disse que existem certos ciclos narrativos dentro do livro de Gênesis? Então, exatamente, você tem que olhar e buscar toda a narrativa, entender toda a narrativa de um livro. Como que ele foi construído, por que ele foi construído, por que esse relato está aqui, como que ele vai ser entendido, ou como que ele vai ser usado pelo autor posteriormente. Né? E assim você vai construindo os seus estudos de maneira mais satisfatória. É claro que a gente não vai abandonar os versículos bíblicos, não dá, é impossível. É a mesma coisa que a gente tentar abandonar a terminologia Antigo Testamento. É um termo errado para se referir à Bíblia hebraica, e Novo Testamento para o grego. É uma terminologia completamente errada, mas que é impossível de você abandonar. Então você usa mesmo sabendo que está errado. Né? E depois alguém quiser só falar assim, eu quero que você fale sobre Antigo e Novo Testamento, por que é errado esse termo. Né? Então comentem aí, compartilhe com os amigos. Mas o que é mais interessante de você olhar é buscar a narrativa, o foco narrativo, o contexto narrativo. Então, por exemplo, eu vejo o nego falando assim, por exemplo, na questão que Jesus tornou puro todos os alimentos. Só que o foco narrativo ali não está falando sobre alimento, está falando sobre purificação cerimonial. Por exemplo. E veja que eu não estou nem querendo caminhar para o campo apologético. Né? Não estou nem querendo caminhar para o campo apologético. Se você ler todo o contexto da história aqui lá de Jesus falando do porquê que os discípulos não lavavam as mãos, né? Ou porquê que os discípulos não lavavam as mãos, ali a discussão não é alimento. A discussão é limpa, é um ritual cerimonial, um ritual de lavar as mãos. E não é lavar as mãos, é lavar a mão até o cotovelo. Né? Então ali não está envolvendo a discussão, não é sobre comida, mas sobre ritual, tradição. Só que tem pessoas que vão isolar o texto. E por que elas fazem isso? Porque elas se acostumaram a usar versículos bíblicos um atrás do outro, linkando uma cadeia de versículos bíblicos. Eu trabalho dessa forma às vezes, né? E sem prestar atenção muitas vezes no contexto. E aí você cita um texto que não faz parte daquela corrente discursiva, né? Ou não faz parte de uma corrente discursiva que fecha uma doutrina. Só que, como aquele texto reforça o interesse dela, ela utiliza de maneira totalmente equivocada e não para olhar que o foco é o interesse narrativo. Né? Existe um todo em volta daquilo. Né? Então é muito legal, sim. E você pode fazer isso com vários textos bíblicos. Né? Se você parar para analisar, daí que saem muitas doutrinas erradas. Dizem que até a heresia, o herege ele gosta mais de usar a Bíblia do que o não herege. Só que qual que é a diferença? É como ele usa, é como ele forma as doutrinas. E tudo isso, querendo ou não, está linkado à nossa prática de citar versículos bíblicos a rodo. Inclusive, nas tretas apologéticas atualmente, tem
Tem um cara que ele, se você olhar, é absurdo algumas afirmações que ele faz. E você fala, cara, como que esse cara chegou a essa conclusão? Porque ele olha para o texto e não estuda o contexto geral. Então ele começa a fazer argumentações, falas e dissertações, né, sobre um determinado assunto ou vários assuntos, mas ele não olha para o contexto, ele não consegue explicar a análise. E ele não consegue analisar o que ele está lendo de fato. Né? É um analfabeto em si. E tudo isso se dá pelo mau uso dos versículos bíblicos. Então eles podem se tornar perigosos e eles podem limitar seus estudos. Então, quando você quiser ler uma Bíblia, ou quiser estudar um tema, eu quero estudar o versículo, sei lá, Mateus capítulo 24. Né? Mateus 24. Você vai ter que parar e não só olhar para Mateus 24. Você vai ter que buscar quando começa a narrativa de Mateus 24. Se é no 23, se é no 22, quando que ela acaba, se é no 25. Igual o Sermão do Monte. O Sermão do Monte acho que cobre uns três capítulos da Bíblia, né? De Mateus. Então você tem que olhar para toda a narrativa, entender por que ela é construída daquela forma, por que o autor colocou aquela narrativa ali, para daí você extrair os ensinamentos e daí você pensar em extrair doutrina. Doido, né? E a mesma coisa ocorre em Gênesis. Por exemplo, você pega o livro de Gênesis, ele tem os ciclos narrativos. Quais são os ciclos narrativos de Gênesis? É fácil. Estão separados por capítulo. Né? Capítulo 1, criação. Né? Capítulo 2, acho que criação ainda, envolvendo criação. Capítulo 1 é criação geral. Capítulo 2, enfoque do Éden, né? Do Jardim do Éden. Aí você tem o capítulo 3, que é a queda. Capítulo 4, você vai ter a morte de Abel e você vai ter as genealogias. E aí vai seguindo os capítulos. Né? Então, o livro de Gênesis ele é bem fácil e bem gostoso de estudar porque as narrativas elas estão separadas em capítulos. Mas, às vezes a gente acaba se prendendo aos versículos bíblicos. Nem tanto a Gênesis, porque Gênesis, como ele é mais histórico, a gente acaba lendo mais ele corrido. Porém, se você ler Gênesis sem versículos bíblicos, você vai ver como que a narrativa ela faz mais sentido como um todo. E é muito legal. É muito legal isso. Tá? Então eu venho compartilhar com vocês essa pegada aqui. E não que você deva tirar ou riscar ou apagar os versículos bíblicos da sua Bíblia. Mas às vezes para um estudo mais geral, para um estudo mais específico, né? Vamos pegar para um estudo mais específico, se você quer entender um texto, uma fala, você tem que olhar para a narrativa como um todo. E aí entra, por que eu gosto da Bíblia de Jerusalém? Porque quando a gente olha para Almeida Corrigida Fiel, para Bíblias Almeidas, a própria NVI, eles separam daquele jeitinho. Versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok? O livro de a Bíblia de Jerusalém não, ela coloca assim, versículo 1 e continua o texto, aí versículo 2 continua o texto, né? Então o versículo 1 e o versículo 2 não estão um embaixo do outro, mas o versículo 1 e o versículo 2 estão juntos, porque o foco, o interesse é a narrativa como um todo. E isso é legal, e isso é interessante. E muitas vezes a gente se esquece de ler a Bíblia nessa perspectiva, de ler esse livro, né, naquela perspectiva. Então é muito interessante. É muito interessante isso, e que muitas vezes não é falado num sermão, não é falado numa escola bíblica, muitas vezes o teólogo não fala aqui para vocês, mas eu estou trazendo essa abordagem que, se você implementar nos seus estudos, talvez você encontre algumas pérolas que você não encontraria de outra forma. E se você começar a aplicar isso e encontrar alguma pérola, volta nesse vídeo e comenta aqui, tá? E comenta aqui, deixa a sua contribuição para a comunidade aqui, tá? Um abraço, tamo junto. Eu, Clair, à disposição, e espero que esse vídeo tenha ficado tão bom quanto o outro.